Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento sobre o webinar, responde aí sobre a DIRF, sobre a declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, mais conhecido como DIRF, voltado aí para a linha de produto TOTUS RM. O meu nome é Flávio, eu vou fazer a primeira parte dessa apresentação, a gente vai passar aí de forma os principais conceitos voltados para a legislação. Eu atuo na equipe de consultoria de segmentos. Então, o objetivo, aqui, nessa primeira parte, a gente vai fazer em diversas partes esse webinar. Na segunda parte, a gente fala de produto, tanto da parte de RH quanto da parte financeira, que DIRF não é somente a retenção do imposto de renda da folha, temos as outras retenções também que devem ser declaradas nessa obrigação. Então, só passar algumas orientações, tá, pessoal? Em relação a esse material, o áudio ele está sendo gravado e será disponibilizado para vocês, vai ter um prazo aí para a gente liberar essa gravação. Então, quem fez a inscrição lá no site do suporte, assim que tiver disponibilizado, vai receber um e-mail e link onde vai estar disponível este áudio. O material, o PPT, ele já está disponível lá na nossa página do TDN. Para quem não conhece, fica disponível lá em tdn.totos.com.br. O TDN é o nosso repositório de documentos da TOTUS. Então tem na página principal 2 itens lá, do ladinho direito tem uma aba chamada Documentos de Produto TOTUS. Abaixo tem consultoria de segmentos, logo do ladinho esquerdo tem material utilizado em eventos, e aí tem uma abazinha, uma pasta lá, que é eventos ano 2018. Então esse material está lá, se alguém tiver dúvida também pode não conseguir encontrar esse material, pode postar lá no chat que a gente passa o caminho direto lá para estar buscando esse material. As dúvidas elas serão sanadas aí no final do evento, porque muitas questões, talvez que vocês tenham, já são respondidas durante a nossa apresentação, mas existe uma equipe também aí que está disponível para auxiliar vocês, se tiver alguma questão, algum problema, pode estar postando aí no chat que o pessoal vai estar passando aí as respostas e apoiando vocês durante todo o evento. Então, qual que é a nossa programação? A abertura que a gente já fez, a primeira parte que será feita por mim, da equipe de consultoria de segmentos voltado para a legislação. Depois passaremos aí para a linha de produto TOTUS e, por último, as nossas dúvidas. Então aqui, pessoal, só trazendo a agenda aí dos nossos próximos eventos, dos nossos próximos webinars que serão realizados aí pela TOTUS, todos na próxima semana. Temos aí de forma segmentada também por linha de produto no dia 27 e 28, webinar sobre social, e no dia 1º e no dia 2 também, segmentado por linha de produto, a nossa também obrigação anual aí, que é a RAIS. Então, se vocês quiserem anotar, depois também fica disponível no material para você estar consultando. Da mesma forma que vocês fizeram a inscrição lá no site do suporte, para esse webinar sobre DIRF, vocês também encontram lá para fazer a inscrição referente a esses nossos 2 próximos eventos que serão realizados aí na próxima semana. Então, como eu falei, eu sou o Flávio, eu atuo na equipe de consultoria de segmentos. Então, a TOTUS ela possui uma equipe que acompanha toda a legislação, tem o objetivo aí também de elaborar um conteúdo em relação às nossas legislações, não só trabalhista, mas fiscal, previdenciária, contábil, enfim, acompanhar toda a legislação e apoiar aí os nossos times internos, então a gente apoia somente o time interno da TOTUS, na interpretação das novas obrigações, emitimos pareceres sobre assuntos, estamos auxiliando esses times. Também efetuamos de forma, acompanhamento de forma ativa, e aí também a gente tem o nosso portfólio fiscal, que fica dentro lá da página do suporte, em espaço fiscal,
onde tem uma série de documentos que a gente também publica sobre essas legislações, calendário de obrigações, enfim, tem bastante material que pode ser consultado por vocês, também está disponível aí para vocês estarem consultando. Então agora, né, a gente vai falar aí, vai entrar no nosso assunto deste webinar, né, que é a DIRF, uma obrigação provavelmente já conhecida por grande parte das pessoas que estão participando, né? Talvez tenha pessoas que nunca fizeram, então, mas tenho certeza que a maioria já tem o conhecimento aí sobre essa declaração. É um webinar um pouquinho bastante teórico, porque é bastante legislação envolvida, né? Então eu não vou ficar lendo todo o material, né? E nem toda a instrução normativa que o governo liberou, tá? Então eu vou tentar repassar aí os pontos mais importantes e tentar explicar, né? O que que é, a gente vai falar de prazo, a gente vai falar quem está obrigado, quem não está obrigado, né? Então a gente vai tentar explicar aí o que que afeta o dia a dia de vocês e o que que realmente a gente tem que ter bastante atenção nos pontos de atenção que a gente precisa ter para entregar essa declaração aí de acordo sem nenhum problema, sem nenhuma divergência. Então, como eu falei, a DIRF ela envolve tanto a parte da folha de pagamento, né, como também a parte financeira. Né? Eu tenho as outras retenções, né, que não é IR, mas aí depois a gente fala um pouquinho mais na frente detalhado quais são essas outras retenções. E a gente está falando aí da parte financeira. Então, primeiramente, eu vou comentar, né, que todo ano a Receita Federal libera uma instrução normativa, né, trazendo todas as regras para a DIRF, né, daquele ano, ou seja, a DIRF 2018, ano calendário 2017. Então, para esse ano, a Receita Federal ela liberou a instrução normativa 1757, né, trazendo aí todas essas regras. Então, qual que é o objetivo, né, central desta declaração? É que as empresas, em geral, apresentem, né, declarem ao governo todos os pagamentos que elas foram efetuadas e que tiveram, né, se sujeitaram à retenção do imposto de renda. Tem outras obrigações que eu falei também, e aí das empresas imunizentas também não tem a retenção. Então, existe essa regrinha nova na DIRF do ano calendário 2017. Então, todas as regras, todas as instruções, como eu falei, né, serão repassadas em nosso treinamento e estão embasadas na Instrução Normativa da Receita Federal 1757, do dia 10 de novembro de 2017. Tá? Então, a DIRF ela é um reflexo de todas as retenções, né, que foram efetuadas durante o ano. Então, a gente tem que ter bastante atenção. Por quê? Porque nós temos diversas regras, diversas legislações para tratar essas retenções. Né? Muitas delas específicas, como nós temos uma legislação para o PLR, que é específica para a retenção do PLR. Quando a gente fala de RRA, que são os rendimentos recebidos acumuladamente, nós também temos umas legislações específicas, 13º, né, férias, enfim. Então, nós temos que ter muita atenção, né, de todas as retenções que a gente faz durante o ano. A gente precisa estar bastante atento também às alterações que acontecem. Né? Temos que estar sempre atualizados para que quando aconteça a declaração, ela seja feita de forma correta, pois é o momento que a Receita Federal vai fazer o cruzamento dessas informações. Então, quem está obrigado a entregar a DIRF? Então, né, eu não vou ler todas as empresas, né, porque aí se a gente pegar essa instrução normativa, tem quase 2, 3 páginas das empresas que estão obrigadas. Então, quem tiver interesse, né, se aprofundar no assunto, né, que não tem um conhecimento aí, na instrução normativa 1757, eu tenho no artigo 2º, 3º e 4º, quem está obrigado a entregar. Mas de forma resumida, estão, né, obrigados a entregar essa declaração às pessoas jurídicas e físicas, né, teoricamente, que pagaram ou creditaram algum tipo de rendimento ou, né, quais têm incidido a retenção do imposto de renda, né, ainda que em um único mês. Né. Então, como é que a gente... um exemplo disso, eu tive um empregado que ele não atinge a tabela mensalmente, só que num determinado mês, em 2017, ele pegou férias. Né? Então, ele teve a retenção em um único mês. Eu preciso fazer essa entrega, essa declaração, preciso declarar esse empregado? A resposta é sim. Né? Eu preciso declarar somente aquele mês? Não.
nesse caso, se ele tiver retenção em um único mês, eu preciso fazer a declaração de todas as remunerações que ele teve durante o ano, mesmo que em um único mês ele teve a retenção do imposto de renda. Então, qual que é o prazo da entrega da DIRF referente ao ano calendário 2017? Então, com a publicação da instrução normativa novamente, né, a gente vai escutar bastante o número dessa instrução, eu tenho que entregar a DIRF referente ao ano calendário 2017 até, né, às 23 horas 59 minutos e 59 segundos do dia 28 de fevereiro de 2018. Ou seja, a gente tem menos de uma semana, né, para as empresas cumprir essa obrigação dentro do prazo, né. Toda a declaração deve ser entregue no dia 28 de fevereiro de 2018? Não. Existem casos específicos, né, quando a gente tem incorporação de empresa, quando a gente tem fusão ou saída definitiva do país, a gente tem algumas datas diferentes, tá? Então a gente tem que atentar. Mas a maioria dos casos, aí vamos dizer que 99% realmente deve ser cumprido até o dia 28 de fevereiro de 2018. Então quem tiver algum caso de fusão e incorporação tem que se atentar a esse período diferenciado. Ele pode antecipar, né, ou ele pode postergar também para o mês de março. Então quem tiver interesse também pode procurar na instrução, que tem todas as regrinhas em relação à entrega. Lembrando que, né, essa entrega do dia 28 de fevereiro de 2018, geralmente, né, quase nunca, a Receita Federal posterga, né? A gente não tem uma prorrogação dessa data, ela sempre cumpre o prazo que é divulgado lá na instrução normativa. Então a gente vai falar um pouquinho de layout, né? Então aqui a gente vai falar de forma genérica sobre todas as alterações, né? Primeiramente, da mesma forma que a Receita Federal publica uma instrução normativa para publicar todas as regras em relação à declaração, ela também tem um ato declaratório. Todo ano ela faz ajustes em layouts, tira informações, tira campos, altera o nível de estrutura, insere novas informações a serem enviadas pelo declarante. Então, nesse ano também, né, foi feito aí o ato declaratório executivo 72, onde trouxe aí, onde aprovou tanto o programa gerador como o layout. Então aqui, como eu falei, são as novidades, né, que a gente vai apresentar algumas, não vamos passar todas só para a gente demonstrar as principais novidades no layout da DIRF. A gente não vai falar de todos os itens, a gente vai passar aqui de forma genérica quais foram essas alterações, né? Então a gente tem destacado aqui em amarelo, né, o primeiro campo ali, são as informações que foram incluídas no layout, né, logo após uma outra telinha que a gente vai passar ali em vermelho, as informações que foram retiradas. E também não é objetivo aqui a gente falar de forma técnica desses campos, assim apresentar somente as novidades. Então, podemos citar entre as principais modificações, né, a inclusão de um novo bloco, né, que é o VPEIM. O que significa isso, né? Se a gente pegar bem em cima, a gente tem o nome desse bloco, como está riscado em amarelinho ali, logo do ladinho tem a descrição, né, que é valores pagos a entidades imunes ou isentas. Então, tem dois novos campos, que a partir desse ano as empresas elas precisam fazer essa declaração desses rendimentos. Então aqui, só para demonstrar, dentro do bloco de beneficiários de pessoa física do processo da Justiça e do Trabalho, né, tanto federal, estadual, Distrito Federal, foram retirados alguns campos, né, dentre delas ali nós temos informações do beneficiário da pensão alimentícia, foi tirado dessa estrutura, muitas vezes ela muda de uma estrutura, ela muda de nível, né? E também logo abaixo nós temos mais um campo ali novo. Então, como eu falei, é só para demonstrar, realmente passar aí pelas informações, para demonstrar que sempre, todo ano, existem ajustes que a Receita Federal faz em cima dos layouts e realmente pedindo mais informações, né? Muitas delas para fazer cruzamentos com outras obrigações que a gente vai falar um pouquinho mais na frente também. Aqui também a gente teve aí, dentro do bloco aí de beneficiários de pessoa
física, né, recebidas acumuladamente, a gente teve aí a retirada, né, de mais um campo, tá? Então aqui, pessoal, a gente vai fazer basicamente perguntas e respostas. Essas perguntas e respostas, na realidade, elas são as perguntas e respostas que a gente mais teve nos eventos e são geralmente as dúvidas mais frequentes que nós temos no processo da DIRF. Então, a primeira pergunta, né? Eu estou obrigado a informar beneficiários que não tiveram os rendimentos de imposto de renda. Então, novamente, né, as pessoas obrigadas a apresentar a DIRF, elas estão previstas no artigo 2º, 3º e 4º da Instrução Normativa 1757. E aí existem umas regrinhas que também precisam ser observadas. Por exemplo, a primeira, se eu tive um rendimento assalariado e esse rendimento foi superior a 28.559,70 no ano calendário 2017, eu preciso declarar essas pessoas. Outro item também que a gente comentou é o caso de férias, né? Se essa pessoa no ano todo não teve rendimento, em um único mês ela teve uma única retenção, eu preciso informar? A resposta é sim, conforme eu já dei o exemplo lá das férias. Então eu preciso ter atenção nesses pontos. Sobre o trabalho assalariado sem vínculo empregatício, né? O trabalho sem vínculo. Então, se ele teve um rendimento superior, acima de 6 mil, ele também precisa constar na DIRF. Ah, eu tive, ainda que em um único mês, o mesmo exemplo das férias. Então, eu preciso me atentar a essas regrinhas também. Outra pergunta, qual é o programa, né, que o declarante deve utilizar para preencher a DIRF? Então, todos já devem saber, né, que o programa é o PGD, a gente conhece aí como PGD, que é o Programa Gerador da Declaração. Ele é obrigatório? Sim, ele é obrigatório, né, a gente fazer toda a validação pelo programa. Eu só consigo fazer a transmissão do arquivo se eu não tiver nenhum erro. Então, eu preciso sempre estar atento, né? Já está disponível lá no site da Receita, né? Porque a gente já está aí na última semana também. E sempre preciso me atentar se a Receita Federal não lança uma versão, né? Sempre para fazer o processo de validação. Então, o PGD ele efetua as validações, né, que poderão impedir a transmissão, e se eu tiver alguma inconsistência, eu preciso fazer essas correções, tá? Então, para o ano de 2018, eu preciso utilizar o PGD DIRF 2018. Se eu precisar fazer alguma retificação, algum processo da DIRF de anos calendários anteriores, eu preciso entrar no site da Receita e pegar, né, o programa gerador da declaração referente àquele ano. Tá? Eu não posso utilizar o de 2018, por exemplo, para fazer alguma correção lá na DIRF de 2013. Eu tenho que entrar no site e sempre estar de acordo com o ano calendário que eu quero fazer o processo da declaração ou qualquer retificação. Após a transmissão, né, ele é gerado um recibo, um número de protocolo que eu preciso armazenar esse protocolo. Caso eu venha fazer alguma retificação, eu sempre preciso estar passando a retificação referente à declaração que eu estou fazendo a correção. E a transmissão, como eu falei, ela é feita aí pelo programa da Receita Net, que também está disponível aí no site da Receita Federal. Outra pergunta, né? Qual é o programa, em qual estabelecimento da pessoa jurídica deve ser apresentada a DIRF? Então, desde 1999, né, o arquivo da DIRF ele sempre deve ser feito pelo estabelecimento matriz, tá? Sempre pelo estabelecimento matriz, conforme a Receita Federal exige que seja desta forma. Então, a retenção, né? Outra pergunta, na retenção, a retenção na fonte do PIS, PASEP, da COFINS e da CSLL deve ser informado na DIRF. Então, como foi falado, como eu falei anteriormente, existem informações, né, que são na folha de pagamento e outras informações que vêm do financeiro, né? Então, todos que tiveram a retenção dessas retenções também devem, né, ser informados da DIRF. Então, o pessoal de RH talvez não tenha tanto conhecimento,
porque isso aqui geralmente vem pela parte do financeiro, né, ou a parte fiscal, enfim. Mas lembrando que essas informações, né, elas também devem ser informadas em um único arquivo dentro do PGD-DIRF. Então, se eu tenho DIRF tanto da folha como do financeiro, quando eu fizer a declaração, a transmissão, eu preciso fazer sempre no estabelecimento matriz em um único arquivo, né, porque senão a gente não consegue fazer essa transmissão. Então, eu preciso fazer a entrega dessas informações consolidadas. Então, quando eu tenho a retenção, né, de alguma contribuição que a gente tem de PIS, COFINS e CSL, eu faço essa retenção. Como é que eu sei quando eu devo aplicar essa retenção? Então, existe uma legislação, né, que é a Lei 10.833, em seu artigo 30, determinando que eu preciso fazer essa retenção. E eu tenho no regulamento do imposto de renda, né, ele me traz lá no artigo 647 e 649 quais são as empresas que têm essa retenção e qual o percentual que eu devo aplicar, né? Então, para quem aí trabalha com as retenções de pessoas jurídicas, contratando pessoas jurídicas, tem que fazer essas retenções desde que estejam enquadradas dentro da legislação, tá? Essa retenção geralmente é de 1% ou 1,5% do imposto, né, de renda, enfim, além das outras retenções que nós temos também. Então, no caso de trabalho assalariado, quais são as deduções que devem ser aplicadas? Então, né, a legislação hoje ela traz algumas retenções que a gente pode fazer, e aí a gente vai resumir, né? As mesmas deduções que nós utilizamos no cálculo mensalmente são as declarações, são as deduções que nós iremos utilizar para fazer essa declaração. Então, eu não posso ter qualquer divergência nessas informações. Então, eu posso usar dependente para bater na minha base, eu posso usar as contribuições, posso usar pensão alimentícia, posso usar previdência privada, desde que sempre esteja de acordo, né, e dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Existe penalidade pela não apresentação da DIRF? Então, a falta da apresentação da DIRF dentro do prazo, né, sempre sujeitará a pessoa, o declarante, a aplicação de multa, né? A multa geralmente é de 2%, né? Existe inúmeras regras que podem ser verificadas na Instrução Normativa da Receita Federal de 197 de 2002, né? E aí a gente tem essas multas mínimas a serem aplicadas. Então, por exemplo, nós temos a multa de R$ 200 quando a gente trata-se de pessoas físicas, jurídicas, inativas ou pessoa jurídica optando pelo simples, né? Ou R$ 500 nos demais casos. Então, eu tenho várias instruções, aí eu tenho várias regras a serem aplicadas, né, no caso da não apresentação ou até pela apresentação com informações, né, que não são devidas. Então, eu tenho uma série de regrinhas que aí o fiscal ele vai tomar como base essas instruções normativas para fazer a aplicação da multa. Outra pergunta. É possível a empresa efetuar a alteração do regime da folha de pagamento de caixa para competência ou vice-versa? Né? A resposta é não. O regime escolhido, ele serve para todo o ano calendário. Então, nós temos instruções normativas que constam aqui nesse material, está bem detalhadinho, a gente também não vai entrar no detalhe dessas informações, que orientam que, né, uma vez o regime escolhido, ele serve para todo o ano calendário. Então, como eu falei, tem as instruções normativas, tem uma solução de consulta da Receita Federal que esse calendário, né, dentro desse ano calendário, eu não posso fazer nenhuma mudança do tipo de regime. Tá? Atenção ao cruzamento. Então, o objetivo aqui, né, é apenas reforçar que a DIRF, né, ela vai fazer cruzamento com os outros SPEDs. Né? O objetivo principal é alertar o que é a fiscalização pela Receita Federal, né, e como é importante que as informações elas sejam idênticas, pois a Receita Federal vem cada vez mais e mais pedindo as informações pelos nossos SPEDs. Então, por exemplo, na DIRF eu tenho um cruzamento aí com a DIMED. Então, a DIMED vai passar
todas as despesas médicas e, né, vai fazer o cruzamento com as despesas médicas que a empresa está declarando de cada empregado. Então, as informações elas precisam ser idênticas. Se não forem idênticas, vai acender uma luzinha vermelha, né? E aí o pessoal vai começar a fazer essa fiscalização e aí provavelmente você vai ser chamado aí para, né, fazer essa correção ou explicar o motivo dessa divergência de valores. Então, sempre é importante, né, as informações elas sejam passadas em todas as obrigações, os valores sejam os mesmos. Então, com essa tecnologia que está sendo desenvolvida no mundo SPED, né, com as escriturações digitais, elas vão possibilitar, né, que o governo, a Receita Federal, ela faça essas auditorias, os resultados nessas auditorias cada vez mais e mais sejam mais rápidas, né? Devido à facilidade do cruzamento das informações que os contribuintes estão passando, né? Então, aí com a implantação também do E-Social Reinf, né? Futuramente a DIRF também ela vai deixar de existir, né? Não provavelmente no calendário 2018, mas talvez 2019, 2020 aí o governo precisa, né, primeiro fazer que o E-Social, que todas as empresas aderem ao E-Social para que depois ele comece a descontinuar essa obrigação da DIRF, tá? Então aqui, né, como eu falei lá no início, essa aqui é a página do repositório de documentos da TOTUS. Então, aqui eu tenho, né, não só informações da folha, de legislação previdenciária, trabalhista, mas eu tenho uma série de documentos que são publicados, né? Então, são os pareceres que a consultoria emite. Então, nós temos perguntas frequentes, né, perguntas e respostas. Nós temos um material mais elaborado quando existe aí um novo assunto, então a gente precisa de um parecer mais completo, a gente também acaba inserindo e disponibilizando onde vocês também têm acesso. Tá? Então, quem tiver interesse, tem um botão pesquisa ali, e aí você pode estar pesquisando o assunto, aquele que você tiver interesse ou tiver qualquer dúvida, pode estar auxiliando no seu dia a dia. Então, aqui, pessoal, lá no suporte, lá na página do suporte.tots.com, no mesmo local que vocês fizeram, né, a inscrição, tem aquela pesquisa ali, existe agora disponível o atendimento online. Temos tanto para o E-Social quanto para a DIRF. Então, se você clicar em uma dessas opções, por exemplo, na DIRF, ele vai pedir um e-mail para você, vai pedir qual é a linha de produto, né, que você utiliza aí na sua empresa, e aí você consegue fazer, né, ele vai fazer o direcionamento de diversos assuntos relacionados aí a DIRF, pode ser atualização de pacote, o que está sendo liberado, enfim, né, tem um autoatendimento aí que também pode facilitar, né, se a gente precisar entrar pelo canal de suporte, a gente pode fazer esse atendimento online, tá? Então tem bastante material aí que pode também estar auxiliando vocês no dia a dia. Então aqui, pessoal, provavelmente já é de conhecimento, então também lá na página do suporte, né? Se você for ali na pesquisa e responder, digitar responde, ele vai trazer todos os eventos que estão disponíveis, né? Que a gente vai fazer aí nos próximos meses. Então, por exemplo, aqui nós temos o evento do TOTUS Responde, né? De DIRF e social. Então, se você quiser fazer a inscrição também, né? Aí para a próxima semana, temos logo abaixo também o evento Responde da RAIS, que vai acontecer no dia 1º e dia 2, onde a gente consegue também aí fazer toda a inscrição. Se alguém tiver alguma dificuldade, só responde ali na pesquisa, coloca a palavrinha responde, onde ele já vai trazer aí, vai mostrar todos os resultados para você dessa pesquisa, conforme que você estiver digitando. Então, pessoal, só para a gente alinhar, a minha parte em relação à legislação que eu tinha para apresentar era isso, né? Então a gente não entrou, como eu falei, de forma detalhada, o objetivo é focar aí nas principais informações, né? Temos disponível aqui de novo, né, para quem não teve a oportunidade de estar desde o início, né? A gente vai disponibilizar esse material que a gente está utilizando, então o vídeo ele vai ser disponibilizado daqui um prazo, então para quem fez a inscrição vai estar recebendo o e-mail assim que esse vídeo estiver disponível. O material desse PPT ele já está disponível lá na página do TDN, tá?
E aqui também o nosso próximo webinar, da próxima semana do E-Social, e também da RAIS. Então, pessoal, a minha parte seria isso. Eu só peço que vocês aguardem um minutinho, tá? Vai ficar um pouquinho no mudo, só para a gente fazer aí a transferência aí para que a gente possa começar a falar sobre as linhas de produto. Obrigado e até a próxima. Heloísa, já está como apresentadora, agora pode compartilhar sua tela e continuar a parte de produto, por favor. Tá ok. Tem uma... Ô, Elisângela? Oi? Tem uma... Ah, não, já saiu. Aí, já... Estou compartilhando a minha tela. Já estamos vendo. Perfeito, Heloísa. Então tá. Pode falar? Por favor, obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Heloísa. Irei apresentar a parte da folha de pagamento, onde irei, juntamente com o Adelso, que ele irá responder para vocês as dúvidas possíveis sobre a DIF de 2018, e assim como o Flávio acabou de apresentar, né, que nós vamos ter o prazo aí até o dia 28, quarta-feira, né, já estamos próximos. Então, nós vamos entrar um pouquinho aqui falando sobre as parametrizações, as mudanças que ocorreram no ano de 2017, ano calendário DIF 2018, ano calendário 2017, e algumas dúvidas e perguntas que os clientes têm nos repassado neste ano, né, para ver se a gente consegue amenizar a DIF de vocês do ano de 2018. Nós vamos entrar no conceito, algumas alterações, as parametrizações, as emissões, dicas e soluções. O conceito eu não vou entrar, que o Flávio já explicou muito bem, né? Já nos deu um parecer sobre o que é a DIF, então vou pular essa parte. Vou entrar na parte das alterações da DIF do ano de 2017 e 2018. Uma das mudanças que ocorreu no ano de 2018 referente à DIF foi a pensão alimentícia, que até 2017, ano calendário 2016, a pensão alimentícia teria obrigatoriedade de ser discriminada por dependente. Este ano, a Receita, né, tirou essa informação, então se foi descontado do funcionário a pensão alimentícia, este ano não é obrigado a informação do dependente. Pode ir direto no nome do titular, porque muitas vezes o funcionário já saiu, não teve dependente, tem que ter o CPF para dependentes acima de 8 anos este ano, né? Então, não tem a obrigatoriedade mais de informar a pensão alimentícia para os dependentes. Na DIF este ano, no arquivo, no validador, não sei se vocês observaram, mas lá tem um campinho que vem marcado agora, se teve pensão alimentícia e se essa pensão alimentícia foi discriminado pelo alimentado ou não. Se teve pensão alimentícia, mas não foi discriminado para o dependente, vai vir marcado flag N. Se teve a pensão e está no titular, ao contrário, desculpa. Se teve a pensão alimentícia e está no titular, vai vir como N. Se teve a pensão alimentícia e foi discriminado para os dependentes, vai vir uma flag marcado como S, que teve a pensão alimentícia e está sendo discriminado para os dependentes. A segunda alteração também foi a previdência privada. As empresas que tiveram desconto, reteve dos funcionários o valor da previdência privada, vai vir uma informação também da previdência privada como S,
de sim, que teve desconto de previdência privada. Aquelas empresas que não descontaram, que não retém previdência privada dos funcionários, vai vir informando N, que não teve previdência privada. Então, essa foi a segunda alteração ocorrida na DIF de 2018. A terceira alteração na DIF de 2018 foi uma opção em que as empresas isentas ou imunes de imposto de renda são aquelas empresas sem fins lucrativos. O Labore, ele só vai levar informação se a empresa é isenta ou imune. Ele não vai levar nenhum valor. Esse valor é com o fiscal. Então, só vai a informação lá dentro dos parâmetros coletivos específicos da coligada, se a empresa é isenta sem fins lucrativos, ela tem que marcar essa opção aqui, ó, indicador de entidade em que a União detém maioria do capital social sujeito a voto. Lembrando que o Labore irá levar somente a informação se a empresa é isenta. Quanto às informações de valores, é com a parte fiscal. A quarta e última alteração na DIF é que, a partir deste ano, tem a obrigatoriedade de dependentes para assistência médica e pensão alimentícia, se eles forem acima de 8 anos, tem que informar o CPF. Lembrando, gente, que o sistema, ele dá a mensagem de erro se o funcionário tem pensão alimentícia ou assistência médica e o dependente não tem CPF, ele vai levar as informações para o titular. Se o funcionário tiver apenas dependentes de imposto de renda e for acima de 8 anos, o sistema não vai dar essa informação, essa mensagem. Por quê? Porque o funcionário, os dependentes só são informados na DIF se eles são dependentes de imposto de renda e assistência médica e pensão alimentícia. Se eles forem somente dependentes de imposto de renda, quem que tem que declarar esses funcionários esses dependentes são os funcionários no momento de declarar o seu informe de rendimento. Porque está tendo muita dúvida em que o cliente está ligando falando que ele tem dependentes acima de 8 anos, mas é só dependentes de imposto de renda. Essas informações não são geradas para a DIF. Quem tem que informar se o funcionário, se ele tem dependente de imposto de renda, é na hora de declarar o informe de rendimento. Então, lembrando mais uma vez que o sistema vai dar a mensagem somente para dependentes de pensão alimentícia e assistência médica. Nós vamos entrar agora nas parametrizações do sistema, né? Nós vimos as mudanças, que foram 4, pensão alimentícia, a previdência, empresas isentas ou imunes e os dependentes acima de 8 anos. Estamos tendo umas dúvidas também nos arquivos na hora de gerar os códigos da Receita, quanto ao código 0561 e 0588. O 0561 são para todos os funcionários com rendimentos trabalho assalariado, inclusive os estagiários que têm sofrido retenção de imposto de renda. O 0588, gente, é para funcionários autônomos, sem vínculo empregatício, e para diretores que não têm vínculo empregatício. Se o funcionário tem um cargo de diretor, mas ele tem vínculo empregatício e é trabalho assalariado, ele tem que sair no 0561. Agora, se ele é um diretor sem vínculo empregatício, é no 0588. O 35 e 33 são para empresas que fazem serviços de aposentadoria, não são funcionários aposentados que continuam trabalhando na empresa. E o Código de Receita 3562 são para os funcionários que receberam participação, ou seja, o funcionário vai com 2 informações, ele vai no 0561 com os rendimentos dele assalariado, inclusive férias, e vai também um arquivo no 3562 informando qual foi o valor da participação nos resultados. E temos também o código 1889, que é
o RRA, são os rendimentos recebidos acumuladamente. O que são esses rendimentos? São rendimentos em que, no ano de 2017, o funcionário recebeu valores referentes ao ano de 2016. Caso a empresa tenha feito algum pagamento referente ao ano de 2016 no ano de 2017, tem que ser através do cálculo de RRA no Código 1889, diferente de dissídio. Dissídio é quando tem um aumento salarial dentro daquele ano, aí vai ser o pagamento através de dissídio. Mas se foi pagamento referente a anos anteriores, é através do RRA. Aqui nós temos uma dica, né, falando que os 0588 são tipo autônomo, o sistema automaticamente, se colocar com funcionário autônomo, ele já vai no código 0588, e se o diretor, sem vínculo empregatício, ele tem que colocar a categoria lá no vínculo da RAI 7. Muitas vezes o cliente liga informando que o funcionário não é funcionário, é um diretor, sem vínculo empregatício, e que ele está saindo no código 0561. É que tem que vincular esse código 7 no cadastro do diretor. Outra informação também são os funcionários transferidos para outra coligada. Esses funcionários transferidos para outra coligada, a data da transferência dele e o tipo de admissão tem que ser transferência sem ônus para cedente. Às vezes, o cliente faz uma transferência para outra coligada, não faz pelo processo do sistema, faz de forma manual. Vai lá e cadastra o funcionário na outra coligada. Em vez dele colocar que a situação dele é que foi uma transferência sem ônus para o cedente, ele coloca R, reemprego. Aí o sistema não vai levar para essa coligada todas as informações referentes ao ano, para levar somente a referência da competência que ele foi transferido até a competência final, ele tem que estar com o tipo de admissão de transferência sem ônus para cedente. E caso ele queira que os valores da transferência do mês anterior seja efetuado na competência que ele foi transferido, por causa de quem trabalha com regime caixa, tem uma opção que eu vou mostrar para vocês lá, que considera movimentação de competência anterior para funcionários transferidos. Lembrando que essa opção é só para funcionários transferidos de uma coligada para outra. Funcionários que foram transferidos de filiais para filiais ou de matriz para filiais, essa opção não será considerada, porque a DIRF, gente, ela é informada, como o Flávio falou, pela matriz, pelo CNPJ principal, que é o CNPJ da coligada. Não usa gerar nem informe de rendimento por filiais e nem por coligada. DIF é informado no CNPJ principal. Um exemplo o funcionário foi transferido da matriz para a filial. Se você emitir um informe de rendimento usando o filtro da matriz, vai sair o informe de rendimento desse funcionário só da matriz e vai ficar divergente os valores na hora que você for gerar a DIF. Então, aconselhamos e é obrigatório gerar um informe de rendimento geral da empresa. Não se pode gerar informe de rendimento usando filtros por filiais, porque DIF é por CPF e não do funcionário e não por chapa. Se o funcionário foi transferido mais de 2 vezes na empresa, naquela coligada, tem que ser gerado pelo CPF dele, caso queira gerar um informe de rendimento exclusivo para aquele funcionário. Não pode ser utilizado chapa. Um outro processo no cadastro do funcionário que nós temos que verificar é assistência médica. Nós tivemos algumas dúvidas, clientes ligando e abrindo ticket solicitando informações do histórico de assistência à saúde. Desde o ano de 2015, que o histórico, a DIF já está sendo vindo informado
por dependentes. Ano passado, na DIF de 2017, teve a obrigatoriedade de ser informada assistência médica por entidades, né, ou seja, por operadoras e por dependentes. Então, o sistema, na hora de gerar o histórico automático para o cadastro do funcionário, tem que ter uma fórmula com essa variável salve-val-PDEP. Se na fórmula não tiver informada a variável salve-val-PDEP, o sistema não vai preencher o histórico dos funcionários lá de assistência médica. Lembrando que o sistema irá validar o código de cálculo 0014, vai validar período, data de pagamento, que foi descontada a assistência médica, o número do dependente, qual é o dependente, se não for cadastrado o histórico de assistência médica no cadastro do funcionário, o sistema vai levar tudo para o titular. E se o valor que está na ficha financeira estiver divergente do histórico de assistência médica, o sistema vai levar o que está rateado para os dependentes e a diferença ele vai jogar tudo no titular. Então, às vezes ocorre o erro que o valor da ficha financeira está divergente do histórico da assistência médica, é porque lá no valor da ficha financeira do funcionário tem um valor e no histórico foi rateado divergente. Muitas empresas, ela tem feito, né, a importação para esse histórico de assistência médica. Não usa através de fórmula e nem automático pelo RM Labore. A própria operadora manda o arquivo, eles vão e importa para o histórico do funcionário. Muitas vezes o cliente fala que não está indo o valor discriminado para os dependentes somente para o titular, ou vice-versa. Isso pode ocorrer, às vezes o cliente fez a conversão da base de dados, da 17 direto para 19, e o relatório ficou divergente do que está hoje na 12.1.19. Então, é necessário que a empresa vai lá na gestão RM Repórter, deleta o relatório FOP-REL 008 e importa novamente. Ao importar, o sistema vai discriminar os valores corretamente do titular e do dependente. Se mesmo assim o cliente verificar que no relatório não foi discriminados os valores e que continua lá no histórico de assistência à saúde discriminado e o valor está correto com a ficha financeira, está levando só para o titular, se essa empresa trabalha com importação de assistência à saúde, verificar se lá no histórico do funcionário o sistema está na hora de importar foi preenchido o evento de férias com o código 0. Se tiver preenchido com código 0, tem que retirar esse código 0, porque o sistema procura. Não tem um evento 0 lá no cadastro, na ficha financeira referente a férias, aí o sistema leva tudo para o titular. Essas informações eu estou passando porque eu peguei muito ticket de clientes que utilizam importação de sistemas e que estavam reclamando que estava tudo correto, o valor de assistência médica no histórico e na movimentação e não estava saindo discriminado no informe de rendimento. É porque dentro do cadastro de histórico de assistência à saúde, no cadastro do funcionário, tinha um lixo, uma sujeirinha lá com código 0. Onde falava que esse evento não existia. Então, esse era o motivo do erro que estava ocorrendo na hora de emitir o informe de rendimento. Caso algum cliente esteja com essa situação, favor verificar se tem dentro do histórico o código 0 lá no evento de férias. E esse erro é corrigido no layout. Quando vocês forem importar esse layout para o RM Labore, verificar se no seu layout está vindo essa informação no campo que referencia-se a verba de assistência médica desconto de férias. Então, é para deixar nulo, em branco. Aqui é um exemplo
de clientes que trabalham com empresas que não têm a seção centralizadora zero. A DIF, gente, obrigatoriamente, ela tem que ser gerada com uma interrogação para que ela pegue todas as filiais e a matriz da empresa. Lembrando que a DIF é gerada pelo CNPJ da empresa principal, ou seja, o CNPJ da coligada, o CNPJ responsável por aquela coligada. Não pode ser gerada por filial. Nesse exemplo aqui, tem a matriz que é 01, tem os departamentos, onde pode constar também a empresa 02, que seria a filial. Nesse caso, nós não temos uma seção centralizadora começando com 0. Aí, o que o cliente tem que fazer? Ele tem que gerar a DIF com 2 interrogações, e existe um campo lá dentro do parâmetro da coligada, que é para gerar a DIF com uma seção centralizadora. Aí ele vai colocar a seção 01, porque se ele não informar uma seção centralizadora, ele vai levar a seção, o CNPJ da filial. E na hora de importar o arquivo, dá erro. Por quê? O arquivo tem que ser importado e gerado pelo CNPJ da seção centralizadora. É obrigado a criar uma seção 0? O ideal é que fosse criada uma seção começando com 0, no exemplo que está aqui na tela para vocês. Mas caso vocês não tenham uma seção começando com 0, para identificar que a empresa, aquela é a seção centralizadora da empresa, vocês terão que gerar a quebra de acordo com a quebra do CNPJ e informar lá nos parâmetros da coligada qual é a sua seção centralizadora, qual é aquela seção que vai gerar o CNPJ responsável pelaquela coligada. As empresas que trabalham com SEI são descartadas no momento de gerar a DIF. A DIF não é gerada por SEI, apenas para as empresas que são representadas por CPF, que no caso são os fazendeiros, ou que tem aquelas empresas particulares, que são os engenheiros que constroem, que fazem as construções para tirar o SEI daquela obra, ele precisa do CPF. Então, nesse caso, vai ser gerada pelo CPF e não por SEI. O SEI é utilizado para gerar CFIP e RAIS. Agora, DIF, ela é utilizada. A geração da DIF é por CNPJ ou por CPF, mesmo que a empresa tenha identificação por SEI. Nós vamos entrar agora na parte de cadastros do sistema, que são os cadastros de imposto de renda, né? Que todos os impostos de rendas descontados na folha, eles têm que ser informados na DIF, né, no informe de rendimentos, e aqui nós temos os códigos de cálculos que o sistema busca automático, que não precisa ter incidência de informe de rendimento. Todo mundo sabe que os eventos que são calculados sem código de cálculo, tipo hora extra, gratificação, indenizações, se eles forem enviados para a DIF, eles têm que estar com a informação no imposto de renda e informe de rendimento. Lembrando que os eventos de indenizações têm campos específicos para serem enviados na DIF, pois eles não sofrem retenções de imposto de renda. E temos os eventos de adiantamento de salário, que são as empresas que trabalham com regime caixa. Lembrando que DIF, ela gera por data de pagamento. Tem muita dúvida sobre isso também, alguns clientes nossos. DIF não é competência. O meu valor de janeiro deu X, mas o sistema está levando Y. Por quê? Porque DIF é caixa, é a data de pagamento. Pode ter ocorrido férias que foram gozadas no mês de janeiro, mas o pagamento sofreu lá em dezembro de 2016. Então, esses valores referentes às férias, elas foram enviadas na DIF no ano de 2017, ano calendário 2016. Elas não serão informadas no ano de 2017. E quem trabalha com regime caixa, que tem um adiantamento, obrigatoriamente o adiantamento
de pagamento de salário, ele tem que estar incidindo imposto de renda, porque o adiantamento foi feito, pagamento em um caixa, isso é para empresas que trabalham com o 5º dia útil. E o pagamento vai ser realizado no 5º dia útil do mês posterior à competência do pagamento de adiantamento de salário. E obrigatoriamente, o desconto de Código de Cálculo 19, que é adiantamento salarial, ele terá que ser dedutivo de R. Por quê? Se você não deduzir o adiantamento na hora que está realizando o pagamento de salário do funcionário, ele vai ter retenção de imposto de renda 2 vezes. Essa opção de pagamento de adiantamento não é a TOTS que obriga, não. Isso é da legislação, que o adiantamento foi feito num pagamento, num caixa, e o salário foi feito no outro caixa. Então, se a empresa trabalha com regime caixa e paga adiantamento em caixa diferente da folha, obrigatoriamente o adiantamento tem que estar com o código de cálculo 34. Aqui só informando quais são os códigos de cálculos que o sistema irá levar automaticamente. O código de cálculo 126, participações no lucro, né, que ele não terá informação de imposto de renda, o sistema automaticamente irá calcular os valores de imposto de renda referente a esse código de cálculo 126, onde que ele vai ser informado, separado dos eventos de rendimentos a trabalho assalariado e férias. Ele será informado lá naquelas informações complementares, campinho 7 do informe de rendimento. A pensão alimentícia também será informada no campo separado. Lembrando, gente, que o informe de rendimento, lá na parte de pensão alimentícia, nos valores de rendimento tributáveis, inclusive as férias, aquele valor de pensão alimentícia é só de salário e férias. O 13º não vai discriminar do valor da pensão alimentícia. O layout nosso de informe de rendimento está de acordo com o da Receita. No campinho do 13º salário, lá embaixo do informe de rendimento, ele vai ser informado o valor bruto da 13º, menos o INSS, menos a pensão alimentícia, menos o de renda e menos o valor da pensão alimentícia. A pensão alimentícia de 13º não será discriminada no informe de rendimento. Essa também tem muito questionamento dos clientes com a TOTS. Então, lembrando que será informada a pensão alimentícia no valor líquido do 13º, não será informada a pensão alimentícia discriminada no informe de rendimento. Os clientes reparado que o sistema agora, ele passa a validar, na hora de gerar DIF ou informe de rendimento, os valores que estão lá na ficha financeira com os valores que estão no movimento da pensão alimentícia. O sistema, ele vai gerar o valor que está na ficha financeira do funcionário, porque é aquele valor que foi creditado para o pensionista. O sistema, ele valida os seguintes campos na hora de gerar o informe de rendimento e a DIF. Ele valida o mês de competência, o ano caixa, o mês caixa, o ano de competência, qual foi o período que foi descontada a pensão alimentícia, o tipo de movimento, se foi movimento é 0, se for férias é 1, se fosse 13º é 3, se for diferença salarial é 4, e assim por diante. E o valor que está na ficha financeira tem que ser o mesmo que está lá no movimento de pensão alimentícia no cadastro do dependente. Se o evento for de desconto de pensão alimentícia de férias, ele tem que ter obrigatoriamente o código de cálculo 113 e o sistema irá abrir uma aba onde tem que ser informado a data de vencimento das férias e a data que foi realizado o pagamento das férias. Às vezes, o cliente não faz o processo de
desconto de assistência médica através do Código de Cálculo 13 ou 113, que é de férias ou de movimentação, ele vai lá e alimenta manualmente essas informações no histórico do funcionário, do dependente. Então, caso o evento seja de férias, pensão alimentícia de férias, é obrigatório informar qual foi a data do vencimento das férias e a data do pagamento das férias. Caso o cliente utiliza o código de cálculo, o sistema vai preencher isso automaticamente. Às vezes o cliente fala que abre um ticket ou nos liga informando que o evento está certinho, o valor está de acordo com o que está na ficha financeira e o sistema continua dando a mensagem de erro. É porque às vezes o evento não tem um código de cálculo, o evento é calculado por fórmula e o cliente não utiliza o evento código de cálculo 13, que é de movimento, e o 113, que é de férias. Se o cliente utiliza fórmula no evento, ele pode colocar o código de cálculo que o sistema irá considerar a fórmula, mas na hora de levar para o informe de rendimento, ele irá levar através do código de cálculo. Lembrando que o código de cálculo 53, ele não sai na DIF. Aí tem que alterar para o código de cálculo 13. Aqui é a pensão alimentícia, calculada através do RRA, né, que às vezes o cliente calculou, realizou o pagamento de RRA, mas não foi pelo sistema, ele terá que preencher os valores de RRA, inclusive o de pensão alimentícia, lá dentro do histórico de RRA. Foi criado, ano passado, um histórico de RRA, onde que será informado terá todas as informações em que a DIF precisa através do RRA. Se foi o pagamento através do declarante ou do advogado. Se foi através de advogado, tem que ter as informações, o nome do advogado, CPF, se for pessoa física, e se for pessoa jurídica, CNPJ, o número do processo, a data que pagou e qual foi o valor de desconto de pensão alimentícia. Aqui nós temos os históricos de RRA, lá dentro do cadastro do funcionário, em que às vezes o cliente pagou, mas não fez. Hoje o sistema está todo preparado para fazer o cálculo através de RRA, ele preenche o histórico automaticamente, através dos códigos de cálculo, mas caso o cliente não tenha feito isso, ele pode fazer através de preenchimento dos dados automático, lá através de anuais DIF, informe de rendimento, alterações, transferências para o histórico de RRA ou entrar direto no cadastro do funcionário, lá tem o histórico de RRA e preencher os valores manual. Agora nós vamos entrar na previdência privada, que este ano sofreu alteração, né? As empresas que não tiveram desconto, ela vai com a informação de N, e as empresas que tiveram retenção dos funcionários, ela terá que informar lá nos parâmetros da coligada, dentro de DIF, informe de rendimento, ela vai clicar no novo lá, informar o CNPJ, qual é a operadora da previdência privada e informar quais são os eventos que ela teve desconto. Se foi um desconto, ela só vai informar o código do evento e não pode preencher esses campos aqui, porque tem cliente que está preenchendo subtrair valor, porque acha que foi um desconto, tem que marcar. Esse subtrair valor é só no caso em que a empresa utilizou um estorno da Previdência. Num determinado mês, ela descontou um valor a maior e no outro mês ela está reembolsando para o funcionário esse valor. Aí, neste evento de provento, ela terá que vir aqui e falar que ele é um evento para subtrair o valor. Ou seja, ele vai deduzir naqueles valores que foi descontado do funcionário. E caso o evento seja de 13º, a dedução da Previdência seja de 13º, terá que marcar esse campinho de 13º. Caso contrário, os outros eventos não terão informações, não precisa ser marcado em campo nenhum, só informar que é um evento de desconto da Previdência privada. Temos o reembolso, né, do plano de saúde. Esse reembolso é somente para empresas que realizam o reembolso
da operadora de saúde, não é reembolso de desconto indevido de funcionário. Exemplo, o funcionário vai consultar e esse médico que ele vai consultar ou a clínica não tem atendimento pelo plano de saúde da empresa. Ele vai lá, paga a consulta e essa consulta, em vez de ser reembolsada pelo próprio convênio, é feita através de folha de pagamento. Então, é esse o reembolso que a Receita está exigindo, não é a diferença de desconto indevido de assistência médica. E existe lá no cadastro do funcionário ou nos parâmetros específicos da DIRF, que tem a opção de fazer o reembolso de plano de saúde automático para todo mundo ou individual no cadastro do funcionário. Vai lá dentro dos cadastros funcionários, anexa o movimento reembolso e cadastra o valor para o funcionário, lembrando que tem que informar qual que é a entidade, o ano, e se aquele valor que ele recebeu é do ano de 2017 ou do anos anteriores a 2017. Então, essas foram as alterações, as parametrizações que tem que ser feita na DIF. Lembrando que o sistema vai validar os históricos de assistência à saúde e pensão alimentícia dos funcionários, e se tiver divergência, ele vai dar mensagem de erro, e esses erros têm que ser ajustados para ele poder gerar a DIF. Quanto aos erros de CPF, o sistema dá a mensagem falando que vai para o titular. Caso o cliente não queira corrigir o CPF do dependente, as informações referentes à assistência médica e à pensão alimentícia, elas serão informadas para o titular. Essas são as nossas versões que estão disponíveis para emissão da DIF, que foi a 17.227, a 18.156, a 19.112. Já temos versões atualizadas no nosso portal, que é esse link que está informado aqui. E também temos os relatórios, que é DIF para conferência, informe de rendimento e informe de rendimento detalhado para verificar como que é os valores que o sistema está levando mês a mês. O informe de rendimento será um valor global, né, onde que ele vai levar o ano inteiro. Caso o cliente tenha alguma dúvida no valor do informe de rendimento, pode retirar esse informe de rendimento detalhado, que ele vai levar mês a mês, quanto que ele está levando de rendimento, INSS, imposto de renda para os funcionários. Aqui está a tela, né, da primeira tela ao gerar a DIF em arquivo para conferência ou informe de rendimento. A opção e a sugestão é que seja gerada com apenas uma interrogação, para que seja levado o CNPJ principal da empresa. Caso a empresa não tenha aquela seção 0, que eu havia informado anteriormente, ele terá que colocar o código de quebra, mas terá que informar uma seção centralizadora. A opção se vai gerar apenas com imposto de renda para todos os funcionários, ou de acordo com o que o Flávio mencionou, para funcionários assalariados que receberam acima de 28.559,70 ou os rendimentos de 6.000 para autônomos ou diretores, sem vínculos empregatícios. Aqui é um evento FOP-REL 007 para conferência e o FOP-REL 008. É este evento, relatório de informe de rendimento, se ele não estiver saindo a discriminação dos dependentes e somente para o titular ou só para os dependentes e não para o titular, terá que excluí-lo através da gestão RM Repórter e importá-lo novamente, acessar aqui e solicitar novamente o relatório 008. A opção aqui, considera movimento de competência anterior para transferido, serão funcionários que foram transferidos no primeiro dia do mês, lembrando que é somente transferência entre coligadas, porque dentro da mesma coligada o sistema vai gerar por CPF. No caso, é que o funcionário foi transferido, um exemplo, dia 1º de maio,
A folha dele de abril foi feito o pagamento no 5º dia útil de maio. Se aqueles valores referentes ao imposto de renda de 2017, de abril de 2017, a empresa optou para gerar na coligada nova, aí terá que marcar essa opção para o valor da competência de abril seja levado na coligada atual. Desconsidera números de dependentes no mês de rescisão para transferência, desmarcando essa opção, dependentes no mês não serão computados na hora de fazer a dedução na transferência naquele mês que ele foi transferido. Esse aqui é o que eu havia informado, né, anteriormente. E esse aqui é o local onde deverá ser gravado o arquivo. Às vezes o arquivo está sendo através de terminal server ou acesso remoto, não é o usuário irá conseguir gravar a DIF em arquivo. Uma outra opção também na hora de emitir tanto a DIF quanto o informe de rendimento é que os clientes ligam informando que o sistema não está levando os valores referentes à informação de assistência médica para o arquivo da DIF. Dentro do parâmetro específico da coligada, dentro do DIF em arquivo, no declarante, tem a opção aqui, ó, existe pagamento de valor pelo titular dependente. Tem que ir como 2. Se tiver como 1, o sistema não irá levar as informações referentes à assistência médica para aquela empresa. A informação do CPF, às vezes o cliente liga falando que o CPF não está sendo validado. Esse CPF é do responsável pelo CNPJ e não da pessoa responsável pelo departamento pessoal ou pela contabilidade. É o CNPJ que foi cadastrado na hora de gerar o arquivo, que ele valida lá o CNPJ do responsável pelo aquele o CPF responsável pelo aquele CNPJ. E aqui também tem a opção, às vezes o cliente está em dúvida se o que está sendo gerado para a DIF não consegue localizar os valores que gerou no informe de rendimento, nós temos uma opção aqui de log. Como a DIF é um processo grande, com muitas informações, não tem como gerar um log de cálculo para toda a empresa. Aí tem a opção de gerar para uma chapa específica, porque através daquela chapa, o cliente irá conseguir gerar as informações, ele está levando R$500 a mais no cálculo de imposto de renda ou da minha remuneração do funcionário e eu não consigo localizar. Através desse log, o sistema irá discriminar todos os eventos mês a mês, quais são os eventos que ele está levando para rendimentos de trabalho assalariado, 13º, pensão alimentícia, assistência médica. Então, essa aqui é uma opção muito importante para que os clientes consigam verificar qual é o cálculo que o sistema chegou para gerar o informe de rendimento para aquele determinado funcionário. Tenho percebido também que os clientes têm preenchido essas informações de restituição de imposto de renda e o 13º pago pela Previdência. Essas informações, se o evento tiver o código de cálculo 122, não precisa informar o evento aqui. Este evento de restituição é caso a empresa tenha criado um evento que não seja o código de cálculo 22, sem código de cálculo, e tenha feito a restituição de imposto de renda para o funcionário. Se a restituição de imposto de renda é com o código de cálculo 122, não tem que ser informado este evento aqui. E essa licença maternidade era quando a licença maternidade era paga pela Previdência, né, pelo INSS, a funcionária ia receber, o pagamento não era pela empresa, então hoje não há necessidade de informar esses eventos aqui. Ele foi de 1999 a 2003, hoje em dia não precisa, porque o pagamento do 13º pela Previdência é feito pelo próprio RM Labor e é dedutível na guia de INSS.
A opção de informe de rendimentos, quando o cliente, às vezes, já atualizou o informe de rendimento e lá no portal está saindo com valores indevidos ou com um relatório errado, que não é o que ele importou, ele tem que vir aqui e pedir para deletar o ano de referência para que o sistema consiga atualizar os dados para o RM Portal. Então, essa aqui é uma opção. Todas as vezes que o cliente for lá realizar algum processo, realizar uma alteração no cadastro dos funcionários, ele tem que pedir para deletar o ano de referência. Nós temos também a opção, né, de gerar o informe de rendimento para o e-mail, através do e-mail, lembrando que este e-mail tem que estar cadastrado lá dentro do cadastro do funcionário, naquela primeira parte de identificação. Se não tiver informado o e-mail lá, o sistema não irá levar para aqueles funcionários que não têm e-mail cadastrado. E o e-mail remetente é obrigatório a ter, porque o sistema irá levar através desse e-mail remetente. Então, aqui são as informações da DIF, do informe de rendimento, lembrando que se o relatório não está saindo as informações do dependente ou do titular, terá que excluir o relatório e importar novamente, ou verificar as informações dentro do histórico de assistência à saúde. Temos algumas dicas aqui para passar para vocês. Aquela dica que eu falei, né, que é lá, lembrando mais uma vez, a gente volta algumas telas, é porque são telas que dão muita demanda no suporte e que tem que ser preenchida. Às vezes o cliente liga porque não está saindo os valores de assistência médica por causa dessa tela aqui, ó, que está marcado como 1 e não está marcado como 2. Se a empresa teve assistência médica no ano, ela terá que informar o 2 aqui, não 1. A outra dica também muito importante é que para que o sistema leve as informações para assistência médica por operadora, ela terá que vir aqui no dados adicionais da Coligados, nos parâmetros específicos da Coligada e preencher a última tela lá, que é o operador de assistência à saúde. Informar o CNPJ, o registro do ANS e qual é a operadora da assistência à saúde que a empresa realizou o desconto dos funcionários. Lembrando que a operadora terá que ser um evento para cada operadora. Se eu tenho 5 operadoras na empresa, eu tenho que ter 5 eventos distintos. Se a empresa realizou os descontos em um único evento, ela terá que realizar a alteração daqueles eventos na ficha financeira para todas as operadoras. O próprio sistema não permite incluir aqui mais de uma operadora com o mesmo evento. Então, desde o ano passado, a assistência médica está sendo discriminada por operadora e o evento também tem que ser por operadora. O usuário não irá conseguir cadastrar o mesmo evento para operadoras distintas. A outra dica é as informações que eu havia informado anteriormente da assistência à saúde, né, que o sistema irá olhar qual foi o ano, o mês de competência, o período, o evento, o tipo, qual foi o tipo, se foi movimento, se foi férias, e esse tipo de movimento, ele olha o código de cálculo, ele vai olhar a data de pagamento e o valor descontado de acordo com o dependente e o titular. Caso não tenha nenhum histórico, o sistema irá levar todo o valor para o dependente. E caso tenha gerado somente para os dependentes, o sistema irá verificar qual é o valor que está na ficha financeira, deduzir o que está no histórico dos dependentes e o restante ele vai levar para o titular. Então, às vezes o cliente fala que o valor que está levando para o titular está divergente, é porque o rateio que está no histórico de assistência à saúde pode estar divergente dos valores que foi gerado lá na ficha financeira.
Outra dica é o que eu havia falado, que a DIRF trabalha com caixa, né? Ela não trabalha com competência. Nós estamos aqui na competência de janeiro, foi realizado o pagamento dia 30 de janeiro. Então, o sistema irá levar a informação na competência de janeiro. Caso a data de pagamento tenha sido dia 5 de fevereiro, o sistema, mesmo na competência de janeiro, ele ia levar as informações na competência de fevereiro. Então, janeiro iria trazer as informações de dezembro de 2016. Outra dica também é que, às vezes, o cliente fala que a DIRF não está buscando informação de dezembro de 2016, é porque, às vezes, aqui no número da ficha financeira, está para guardar um valor abaixo dos 12 últimos meses. Exemplo, 11 meses, o sistema não irá buscar, ou os 12 meses, se eu estou na competência de fevereiro de 2018, e na ficha financeira, lá dentro dos parâmetros das configurações do sistema, está marcado só 12, o sistema vai contar de fevereiro de 2018 para trás, e não vai buscar os outros meses, os 2 últimos meses de 2017. Então, essa quantidade de meses aqui também é muito importante. Um outro código, na hora de cadastrar, né, a operadora de assistência à saúde o sistema faz consistência desse código do ANS. Se não for um código válido, ele não consegue cadastrar a operadora de assistência à saúde. O caso que eu havia explicado anteriormente, né, que os funcionários, para sair no código 0561 na DIRF e no informe de rendimento, ele tem que ser empregado. E se for diretor, ele tem que estar com o vínculo da RAIS 7. E aqui é a informação, caso o cliente marque a opção de gerar somente funcionários possuem valor, rendimentos abaixo de 8, não tiveram retenção de imposto de renda, trata-se de um aviso. O sistema vai gerar para todos os funcionários e vai dar mensagem falando que aqueles funcionários não tiveram rendimentos de imposto de renda, e o valor dele não chegou a 28.559. Este é o erro que mais dá suporte para todos. Ao gerar a DIRF em forma de rendimento, pode ocorrer a seguinte mensagem: valores da ficha financeira não conferem com a movimentação da pensão. O sistema dá um log, um erro, ele não deixa gerar um informe de rendimento para o funcionário e nem para a DIRF, o arquivo da DIRF, tem que ajustar, porque é uma responsabilidade nossa, né, de que os valores que estão na ficha financeira está divergente do valor que vai ser rateado para os dependentes lá no movimento. Então, o cliente tem que ajustar o valor do movimento da pensão, tem que ser o mesmo valor que está na ficha financeira, porque a ficha financeira foi o que pagou para pensionista. Então, o sistema não vai deixar o cliente gerar o arquivo da DIRF enquanto ele não ajustar o valor da pensão alimentícia. Lembrando que o sistema olha código de cálculo, valor, período, data de pagamento, caixa. Ele olha, se for férias, ele vai olhar a data de pagamento das férias e vai olhar a data de vencimento das férias. Lembrando que o código de cálculo do evento de férias tem que ser o 113 e não o código de cálculo 13. E se o evento foi calculado com o código de cálculo 53, pensão alimentícia, ele não será levado para a DIRF, ele terá que ser alterado para o código de cálculo 13. Um outro processo, valores da ficha financeira não confere. Pode ser férias, o que eu falei, né? Verificar se o funcionário foi transferido, se ele teve férias, se a pensão alimentícia dele está de acordo com o código de cálculo, o sistema vai olhar a data de pagamento das férias, nesse caso é quando o funcionário foi
transferido, se ele levou os valores da movimentação e se teve pagamento de pensão alimentícia no funcionário transferido. Então, lembrando que o sistema irá verificar a data de pagamento, código de cálculo, e o funcionário tem que ter esse código de cálculo 338 aqui na movimentação, que é a pensão de férias para funcionários transferidos para outra filial. Aí, estamos preparados para responder algumas dúvidas que vocês tiverem. O Adelso já está respondendo alguns clientes, algumas dúvidas. Nós iremos passar para a Isabela, que ela vai verificar o processo do sistema fiscal. E caso tenha alguma dúvida, nós vamos ficar aqui até o final da apresentação. Vocês aguardam um minutinho só enquanto a gente faz essa transferência. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Isabelle e eu sou do suporte fiscal e eu vou apresentar para vocês agora algumas informações sobre a DIRF que é gerada no fiscal, tá legal? Então, eu sei que o pessoal já falou isso, mas é uma informação muito importante. Então, a DIRF ela vai ser entregue no dia 28/2 até às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos no horário de Brasília. A rotina ela já está disponível nas versões 12.1.17, 12.1.18 e 12.1.19. Essas versões atualizadas, elas estão disponíveis na central de download, tá? Lá no portal. Depois que vocês atualizarem a versão, vocês vão precisar de importar o layout da DIRF, que fica disponível lá na pasta Objetos Gerenciais Layout. Essa importação é feita no gerador de saídas, tá? A geração da rotina foi migrada desde a versão 11.82, que aconteceu na DIRF 2015-2016, e hoje ela é gerada na nova MDI, que é no Gestão Fiscal. Não serão gerados arquivos para os anos anteriores a 2011. Se vocês precisarem de gerar arquivo com esse período, será gerado somente pelo Liber, tá? Pelo Liber na versão antiga, que seria na versão Delphi. A rotina da DIRF, ela não pode ser gerada pelo gerador de saídas, né? Porque, como eu disse, vocês vão importar o layout atualizado no gerador de saídas. Mas a geração da rotina, ela tem que ser feita pelo menu de obrigações acessórias, rotinas fiscais DIRF. Quando vocês acessarem essa tela, vocês vão ter a opção de selecionar a origem dos dados pelo RM Fluxos ou pelo RM Liber. Se vocês optarem pelo RM Fluxos, vocês têm que observar se o parâmetro ele vai estar desabilitado. Se eles estiverem desabilitados, é porque o parâmetro lançamentos de tributos serão faturados pelo RM Liber, ele está
desabilitado. Tá? Então, lá nos parâmetros do financeiro, na integração fiscal, esse parâmetro ele tem que estar habilitado para vocês conseguirem gerar as informações do financeiro. E, além disso, também, a integração do TOTUS gestão fiscal com gestão financeira, ele tem que estar habilitado. Tanto o RM fiscal, RM Liber com fluxos, quanto fluxos com Liber. Tá? Na geração da rotina, são considerados os tributos IRRF-PJ, IRRF, o COSIF e as contribuições sociais, que é o PIS-RF, COFINS-RF e a CSLL-RF. A rotina ela é gerada de forma anual e centralizada pela matriz, de forma que todas as informações são consolidadas em apenas um arquivo eletrônico. Quando o cliente seleciona na tela de geração da rotina a origem do fiscal, o sistema ele vai selecionar lançamentos de entrada. Quando a natureza for diferente de 1933, ela tem que ser não fiscal. Quando a natureza for igual a 1933, ela pode ser fiscal ou não fiscal. Tá? A CFOP do lançamento fiscal de entrada. Quando o sistema gera a rotina, ele faz algumas consistências. E se tiver algum aviso, né, ou algum erro, ele vai gerar um log que vai ser gravado na pasta onde o arquivo da DIF foi gravado também. Para lançamentos do fluxos, né, quando vocês selecionarem lá na tela de geração da rotina a origem dos dados fluxos, é necessário que a guia ela seja gerada pelo Liber. Quando vai gerar o arquivo, o sistema faz algumas consistências com o código de receita. Primeiro, ele verifica se tem a informação do lançamento fiscal. Se não tiver, ele vai verificar automaticamente no cadastro do cliente fornecedor. Em 2018, a DIRF sofreu algumas alterações, né? No campo 6, o identificador da estrutura do layout, ele foi atualizado para Q84FV63. Esse campo, em versões atualizadas, ele já vem preenchido automaticamente na tela de geração da rotina. O registro DEC-PJ, ele incluiu um novo campo, que seria o campo 12, que é o indicador de entidade imune isenta. Com essa inclusão, a estrutura do arquivo foi alterada. Então, o campo anterior, que seria o 12, ele era um indicador da situação especial da declaração. E hoje, ele é considerado como campo 13. E o campo 13, que era a data do evento, hoje ele é considerado como o campo 14. Foram criados também novos registros, que é o VPEIM, que são os valores pagos para entidades imune ou isentas, o RIMUM, que são rendimentos imunes, e o RISEN, que são rendimentos isentos. Inicialmente, o fiscal ele não vai gerar esses registros. Uma dica é que na linha RM são gerados 2 arquivos, o do Labore, né, que a Heloísa acabou de explicar, e o do TOTUS Gestão Fiscal. Como a gente não tem uma integração com o Labore, não tem como gerar um arquivo unificado. Então, o que o cliente tem que fazer? Primeiro ele vai importar um arquivo, né, vamos supor que ele importe o do Labore primeiro, e aí quando ele for importar o do fiscal, lá no validador da DIF, ele tem que selecionar a opção substituir pela soma dos dois. E aí, o validador, ele vai atualizar os registros somando os valores do arquivo do Labore com o arquivo do fiscal. Do fiscal, seriam só essas as informações, tá? A gente está aqui à disposição para poder tirar as dúvidas. E tem também uma FAQ com
bem explicada lá no TDN, com todas as informações da DIRF do fiscal, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode chamar a gente lá no chat. Pessoal, é o Flávio falando. Só repetindo algumas informações, tá? Então, o material que a gente utilizou aqui, a gente vai disponibilizar, né? O vídeo ele vai ser disponibilizado posteriormente, então todos que fizeram a inscrição na sala vão receber o e-mail assim que estiver disponível. O PPT utilizado aqui na apresentação ele já está disponível, conforme eu já falei, né? Ele está disponível lá na nossa página do TDN, tá? Lá em consultoria de segmentos, material utilizado em 2018. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, tá? A gente encerra a apresentação tanto da parte de legislação, da parte de produto por aqui. Então, quem não tiver nenhuma pergunta, né, tiver dúvidas, né, a gente agradece pela presença. Esperamos encontrar vocês nos próximos eventos. E quem tiver dúvida, eu solicito que fique na sala, que a gente vai estar retornando as perguntas aí via chat. Obrigado, tá, pessoal, e até a próxima. Pessoal, acho que a Heloísa quer utilizar a máquina também para responder perguntas. Flávio, assume o comando e aí coloca naquela página de próximos eventos, que aí também o pessoal já vê quais são os próximos eventos, por favor. O organizador saiu da reunião.